gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com Evandro Tokarski, ele que é escritor, hoje está lançando um livro, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, empresário, atleta, muita coisa aí pra gente bater papo. Seja bem-vindo ao Jeito Goiano. Muito obrigado. Eu quero só reforçar que o escritor, eu sou farmacêutico e gestor, então o escritor foi uma consequência de todo um trajeto. Não, mas a gente fala assim, lançou o livro e já pode pegar o título. Ah, tá bem, tá bem. Eu queria que a gente começasse contando um pouquinho da sua história para quem está em casa. É uma história de muito sucesso e as pessoas vão poder acompanhar no livro, mas eu queria que você desse esse spoilerzinho. Ah, muito bem. Esse livro, então, o Liderando para Cuidar, ele é um resumo de uma trajetória de 44 anos de empresário, até então. Mas também é um resumo de outros 30 anos de vida. Né? Aos 3 anos de idade, eu tive paralisia infantil e parei de andar aos 3 anos de idade. 2 anos e 9 meses, para ser mais preciso. Uhum. E com isso, eu voltei a ser um bebê de colo. Então, isso me trouxe uma outra perspectiva de vida, né? Minha mãe, evidentemente, que aos 3 anos eu não me recordava de algumas formas. E quando uma pessoa chegava em mim, falava, nossa, chamava minha mãe de Almerinda, nossa, seu filho é tão bonitinho, mas, coitado, não anda. Ela dizia isso. Não é um coitado, ele só não anda. Então, isso foi concretando e foi me empoderando ao longo dos anos para que eu nunca me vitimizasse da condição que estava. E muito pelo contrário, né? Me deu uma autoestima, esse acolhimento. Então, no livro, uma das primeiras páginas, o primeiro capítulo fala do acolhimento e pertencimento à família. E ela, como uma pessoa muito de fé e de uma crença muito forte, eu também o sou. Os 2 primeiros capítulos é o acolhimento e fala muito do pertencimento. Porque, na verdade, uma pessoa com um problema de uma dificuldade física, motora, visual, auditiva, ela é uma pessoa, um cidadão, como todo mundo, sabe? E isso é importante, tem seu direito ao espaço, né? Então, esse pertencer, dessa inclusão na sociedade, comigo se deu aí pela busca, exatamente pelo pertencimento que minha mãe me deu. Eu hoje entro nessa sala não com o maior, ou não com o menor ou maior que você, no sentido do tamanho da pessoa, mas igual. Somos iguais. E aí, eu queria que você falasse um pouco, porque você se formou na UFG em farmácia. Sim. Como é que foi criar farmácia artesanal, que hoje é uma das maiores farmácias que a gente tem, com franquias no país todo? Pois é, uma empresa goiana, mas eu queria voltar um pouquinho, né? Dizer que, sabe, Andressa, eu ia para o Campus 2, eu morava na Vila Bandeirante, aqui no Instituto Universitário. Eu andava 400, 500 metros de muleta, pegava 2 ônibus para ir para o campus todos os dias, durante 3 anos. Então, isso também me serve de muito alerta. Nunca faltei uma aula. Por quê? Porque eu sabia que a possibilidade do estudo, meus pais que tinham o 2º ano primário incompleto, e 4º ano primário incompleto com meu pai, minha mãe, meu pai, eles tinham um desejo de 11 filhos, de verem seus filhos formados. Então ela falava assim, estuda porque isso vai fazer uma diferença na sua vida. É isso que muda a vida da gente, né? Isso que muda na vida da gente. Então, com conhecimento, sou muito grato à Universidade Federal de Goiás, à Faculdade de Farmácia, porque eu sempre estudei em escola pública. A universidade me abriu espaço, me abriu visão de crescimento. E aí nasceu exatamente dentro da universidade a possibilidade de montar uma farmácia com manipulação. E foi o que aconteceu, né? Do desejo à concretude. E hoje pensava em ter uma. E hoje nós somos 130 unidades, por enquanto, no Brasil, em 11 estados. Como que foi essa expansão? Eu acredito que, obviamente, tem muito a ver com a maneira como você lidera e como você fez essa gestão
desde a primeira unidade. De fato, é um diferencial importante, sabe, Andressa? Eu me formei em farmácia e busquei pós-graduações em áreas que eu não tinha conhecimento. Área de pessoas, área financeira, área comercial, área de marketing. Isso nos deu uma possibilidade, fazendo com que a nossa equipe também se preparasse. E aí foi exatamente o que aconteceu. Então, os dois diferenciais que deram input a esse crescimento foi a atitude de fazer, de planejar e fazer. Foram 6, 7 pós-graduações, não importa. Importa o conhecimento. O grande diferencial é o conhecimento. E o segundo é a atitude, é não desistir, é persistir. Nós passamos, nesse decorrer desses 44 anos da farmácia artesanal, por 11 crises, nós nunca decaímos em crescimento. Entende? Então, isso foi um diferencial competitivo importante, e assim como também a forma de trabalhar com as pessoas. Esse momento de hoje, que dessa biografia, não fui eu que fiz sozinho. É uma construção com todas as pessoas. É uma construção coletiva, exatamente. O sucesso o sucesso não é individual, o sucesso é coletivo. Eu acabei de receber aqui um colaborador que está aqui me aguardando, que trabalhou 34 anos comigo. Não faz mais parte do time, mas sou grato tanto quanto aos que estão lá no time. Então, essa a questão e por isso mesmo, dentro desses últimos 4 anos, você já viu falar do Great Place to Work, melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Nós, por 4 anos consecutivos, nós somos as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Melhor empresa para trabalhar no Brasil para as mulheres. Melhores empresas para se trabalhar com a diversidade. Não é só diversidade de pessoas com deficiência, para os negros, LGBT, QIA+. É um lugar de acolhimento. É um lugar de acolhimento e de respeito. A palavra é respeito. É respeito e valorização, como somos iguais. Esse espírito de coletivo, ele vem do esporte? Ah, sim, com certeza. Você pega um gancho muito bacana. Em 81 eu aprendi a jogar basquete, cadeira de roda. Eu nunca tinha pego numa bola de basquete. Eu não sabia se ela pesava 1 quilo ou 5. E tão poucos eu sabia se tinha 5 ou 10 jogadores na quadra. Pois bem, eu comecei o basquete com um time aqui, evidentemente, juntamente com a equipe. E ao longo do tempo a gente percebeu que isso fez uma diferença enorme na minha vida. Porque não se ganha jogo sozinho e não perde jogo sozinho. Quem perde é a equipe, quem ganha é a equipe. Então, isso me traz muita alegria. Eu tenho falado em algumas palestras, o ganho do esporte, não só para uma pessoa que tem o portador de uma deficiência. O esporte, de maneira geral, é fundamental para a criança, para o adolescente e para o adulto, por que não? Formar caráter, né? A gente está caminhando para o final, mas eu quero muito falar do livro. Como é que foi a ideia de criar, de escrever esse livro? E o que a gente vai encontrar nele? Você já deu spoiler dos 2 primeiros capítulos, mas além disso... Olha, nós vamos encontrar nele, dentro disso aqui, um momento assim, que a gente fala de fé, de crença. Eu acredito, sabe, Andressa, que nós somos corpo, que é a nossa morada, mente e espiritualidade. Espírito, alma, como queira. E se essas 3 coisas não tiverem ajustadas, não parem em pé. Então, eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre família, eu falo sobre o conhecimento e as soluções que ele nos traz. Eu falo da atitude, ou seja, que você não pode ficar só no sonho e tem que ir para a prática. E é óbvio que no decorrer desses 44 anos, não foram só acertos. Nossa, tivemos muitas quedas. Porque quem vê o sucesso acha que foi fácil e rápido, né? Hoje fala assim, foi muito, nossa, que empresa. Mas eu sou muito grato ao nosso time, quero agradecer mais uma vez, especialmente a Deus, que nos deu exatamente... Eu não entendia muitos dos caminhos, mas eu segui os caminhos e as palavras dele. Então, eu tenho muito isso comigo e, acima de tudo, a nossa equipe. A nossa equipe, a nossa empresa, como um todo, e sou grato. E olha, se eu der mais um pouco de spoiler, eu vou te contar o livro todinho. Mas eu vou te presentear, não com esse aqui, porque esse aqui já tem dono. Tá bom? E eu sou uma leitora assídua, vou ler e vou comentar depois no meu Instagram. Por favor, no Instagram, por gentileza. Vou comentar.
Muito obrigada. Muito obrigado, prazer. Seja bem-vindo, a gente tem Prazer em muito receber. assunto ainda, então o senhor volta para conversar com a gente. Tá muito bem. Combinado? Obrigado. Obrigada, eu Obrigado. espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.